Você já parou para pensar no que aconteceria se todo o seu histórico de pesquisas caísse nas mãos erradas? Cada dúvida que você digitou às 3 da manhã, cada sintoma que pesquisou com medo, cada presente que procurou para alguém especial. Meu nome é Marina, tenho 26 anos, e durante 3 semanas vivi o pesadelo de ter minha vida digital exposta e usada contra mim de formas que eu nunca imaginei possíveis. Tudo começou com uma simples notificação no celular. Seu dispositivo foi acessado de um novo local. Ignorei, achando que era um erro do sistema. 2 dias depois, comecei a receber mensagens anônimas citando buscas que eu havia feito meses atrás, coisas que ninguém além de mim poderia saber. Pesquisas sobre problemas de saúde que eu escondia da família, dúvidas sobre meu relacionamento que nunca compartilhei com ninguém, até aquela busca embaraçosa sobre como pedir demissão sem parecer covarde. Alguém estava me observando através das minhas próprias pesquisas, e essa pessoa sabia exatamente como me atingir. O que parecia brincadeira logo se transformou na invasão mais aterrorizante que já experimentei, uma perseguição silenciosa que me fez questionar cada clique, cada palavra digitada, cada momento de vulnerabilidade que eu pensei estar protegido pela tela do meu computador. Era uma terça-feira comum quando minha vida digital começou a se virar contra mim. Eu trabalhava como designer gráfica freelancer, passava horas na frente do computador, sempre conectada, sempre pesquisando referências, tutoriais, inspirações. A internet era minha ferramenta de trabalho e meu refúgio. Nunca me preocupei muito com privacidade porque, sinceramente, eu pensava que não tinha nada a esconder. Que inocência a minha! Naquela manhã, recebi um e-mail sem remetente identificado. O assunto dizia apenas: "Eu sei o que você procura." Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Spam, pensei. Mais um golpista tentando assustar pessoas aleatórias. Mas quando abri a mensagem, senti meu estômago revirar. Lá estavam capturas de tela do meu histórico de pesquisas dos últimos 6 meses. Não eram só buscas aleatórias. Eram as mais pessoais, as mais reveladoras. Pesquisas sobre sintomas de ansiedade que eu vinha enfrentando, buscas sobre como saber se seu relacionamento está acabando, investigações sobre a saúde financeira da empresa onde eu queria trabalhar. Cada pesquisa era uma janela para meus medos, minhas inseguranças, meus planos secretos. E agora, alguém tinha todas essas janelas abertas. Antes que eu conseguisse processar aquilo, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Isso é só o começo, Marina. Você nem imagina o quanto eu sei sobre você. Naquele momento, percebi que minha privacidade não era apenas uma ilusão, ela havia sido completamente destruída. Me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Deixa aqui embaixo porque quero saber onde estão as pessoas que também se preocupam com segurança digital. Nos dias seguintes, as mensagens se intensificaram. O invasor começou a demonstrar um conhecimento perturbador sobre minha rotina. Ele sabia que eu pesquisava receitas vegetarianas às quintas-feiras, que eu procurava apartamentos em um bairro específico da cidade, que eu havia pesquisado sobre os sintomas que minha mãe estava tendo antes mesmo de ela ir ao médico. Cada mensagem era uma prova de que alguém estava reconstruindo minha vida através dos meus rastros digitais. O pior era o tom das mensagens, sempre ameaçador, mas nunca explicitando o que a pessoa queria. Vi que você pesquisou sobre divórcio na semana passada, Marina. Seu namorado sabe disso? A mensagem chegou enquanto eu estava jantando com ele. Minha mão tremeu tanto que quase derrubei o copo de vinho. Como essa pessoa sabia que eu estava com meu namorado naquele momento? Será que estava me seguindo fisicamente também? Comecei a olhar ao redor no restaurante, analisando cada rosto, cada pessoa que segurava um celular. Qualquer um poderia ser meu perseguidor. Meu namorado, Rafael, percebeu minha agonia e perguntou o que estava acontecendo. Não consegui contar a verdade. Como eu explicaria que alguém tinha acesso às minhas dúvidas mais íntimas sobre nosso relacionamento?
As pesquisas sobre sinais de que ele está mentindo ou como terminar sem magoar. Eu não estava pronta para ter aquela conversa, especialmente não ali, não daquela forma. Então menti, disse que era só trabalho, e passei o resto da noite em pânico silencioso, me perguntando até onde essa invasão poderia chegar. Na quinta-feira, aconteceu algo que me fez entender a gravidade real da situação. Eu estava em uma reunião com um cliente importante, apresentando um projeto que poderia mudar minha carreira. No meio da apresentação, meu celular começou a vibrar incessantemente. Tentei ignorar, mas as vibrações não paravam. Pedi desculpas ao cliente e olhei rapidamente a tela. Eram mensagens do número desconhecido, mas desta vez com fotos. Fotos de mim saindo do prédio do cliente naquela manhã. Fotos de mim comprando café na esquina antes da reunião. Fotos de mim entrando no elevador. Meu sangue gelou. Não era apenas meu histórico de pesquisas. Essa pessoa estava me seguindo fisicamente, documentando cada movimento meu. A mensagem seguinte dizia: bonita apresentação. Seria uma pena se seu cliente descobrisse o que você realmente pensa sobre o trabalho dele. E então, capturas de tela de pesquisas que eu havia feito sobre o cliente, buscas como lidar com cliente chato e sinais de cliente que não vai pagar. Eram pesquisas que qualquer freelancer faz, desabafos digitais que eu nunca imaginei que voltariam para me assombrar. Minha voz falhou no meio da apresentação. Inventei uma desculpa sobre não estar me sentindo bem e encurtei a reunião. Quando saí daquele escritório, tive certeza de uma coisa. Eu precisava descobrir quem estava fazendo aquilo comigo antes que minha vida desmoronasse completamente. Decidi procurar ajuda profissional. Encontrei um especialista em segurança digital chamado Pedro através de um fórum online. Quando expliquei minha situação, ele ficou sério imediatamente. Me fez uma série de perguntas técnicas sobre meus dispositivos, minhas senhas, os serviços que eu usava. Foi então que comecei a entender como havia sido tão vulnerável. Eu usava a mesma senha para quase tudo. Nunca havia ativado a autenticação de 2 fatores. Tinha vários aplicativos com permissões que eu nunca havia revisado. Meu histórico de navegação sincronizava automaticamente entre todos os meus dispositivos através da minha conta do Google, e eu nunca havia me preocupado em protegê-la adequadamente. Pedro me explicou que provavelmente alguém havia conseguido acesso à minha conta principal e, a partir daí, teve as chaves do meu reino digital. Ele começou a me ajudar a rastrear os acessos não autorizados. Mudamos todas as minhas senhas usando um gerenciador de senhas robusto. Ativamos autenticações de 2 fatores em tudo que era possível. Mas o dano já estava feito. Alguém já tinha copiado meses do meu histórico e continuava me seguindo fisicamente. Pedro sugeriu que eu fosse à polícia, mas eu tinha medo. Medo do que poderia vazar, medo de que a situação piorasse. Enquanto dirigia para casa depois daquele encontro, uma notificação iluminou meu celular. Era uma nova mensagem. Achando que vai se livrar de mim, Marina? Eu estou mais perto do que você imagina. Olhei pelo retrovisor e vi um carro que parecia estar me seguindo a alguns quarteirões. Acelerei. O carro acelerou também. O pânico tomou conta de mim enquanto dirigia pelas ruas, tentando perder aquele carro. Fiz várias conversões aleatórias, entrei em ruas sem saída, até que finalmente o perdi. Mas a sensação de estar sendo caçada não me abandonou. Cheguei em casa tremendo, tranquei todas as portas e janelas, fechei as cortinas. Sentei no chão da sala e finalmente desabei em lágrimas. Como minha vida havia chegado naquele ponto? Tudo por causa de cliques que eu fiz pensando estar sozinha, protegida pela privacidade da minha tela. Naquela noite, comecei a revisar tudo que havia pesquisado nos últimos meses, tentando entender quem poderia ter motivos para me perseguir dessa forma. Foi então que uma lembrança me atingiu como um soco. 3 meses atrás, eu havia terminado um relacionamento complicado com um homem chamado Tiago. O término não foi amigável. Ele havia se mostrado controlador e possessivo nos últimos meses de relacionamento, sempre querendo saber onde eu estava, com quem eu falava, o que eu fazia no computador. Na época, achei que era apenas ciúme excessivo, mas agora as peças começavam a se encaixar. Lembrei que Tiago trabalhava com Ti,
tinha conhecimento técnico suficiente para invadir minhas contas. E mais importante, ele tinha tido acesso físico ao meu computador e celular durante os meses em que estivemos juntos. Quantas vezes ele tinha ficado sozinho com meus dispositivos? Quantas oportunidades ele teve de instalar algo, de memorizar minhas senhas, de configurar acessos remotos? Peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para Pedro, o especialista em segurança. Precisava contar minha suspeita, mas principalmente, precisava de um plano para provar e acabar com aquilo de uma vez por todas. Pedro me instruiu a não confrontar Tiago diretamente. Precisávamos de provas concretas antes de ir à polícia. Ele me ensinou a usar meus dispositivos de forma diferente, criando uma espécie de armadilha digital. Começamos a plantar informações falsas no meu histórico de pesquisas, buscas sobre lugares específicos que eu supostamente visitaria, eventos que eu supostamente participaria. Era uma isca para ver se o perseguidor reagiria a essas informações. E reagiu. No dia seguinte, recebi uma mensagem comentando sobre uma pesquisa falsa que havíamos plantado sobre uma viagem que eu faria no fim de semana. A confirmação era clara. Quem quer que fosse, tinha acesso em tempo real ao meu histórico. Enquanto isso, Pedro trabalhou nos bastidores, rastreando os endereços IP dos acessos não autorizados, recuperando logs de atividades suspeitas. Levou 4 dias de trabalho intenso, mas finalmente conseguimos. Um dos IPS coincidiu com a localização do apartamento de Tiago. Tínhamos nossa prova. Com a ajuda de Pedro, compilamos todas as mensagens ameaçadoras, todas as evidências de acesso não autorizado, todos os registros de perseguição. Fomos juntos à delegacia e registramos um boletim de ocorrência detalhado. A policial que nos atendeu levou o caso a sério, especialmente quando mostrei as fotos que ele havia tirado de mim sem meu consentimento. Ela explicou que aquilo configurava crimes de invasão de dispositivo informático, perseguição e ameaça. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para o apartamento e dispositivos de Tiago. Quando a polícia apreendeu o computador dele, encontraram não apenas softwares de monitoramento instalados e configurados com minhas credenciais, mas também um documento perturbador, uma espécie de diário onde ele catalogava tudo sobre mim, incluindo análises psicológicas baseadas nas minhas pesquisas. Planos de como usar essas informações para me manipular e me fazer voltar para ele. O julgamento foi rápido. Com tantas evidências digitais, Tiago não teve como negar. Ele foi condenado por invasão de dispositivo informático, perseguição e ameaça, pegando 3 anos de prisão e sendo obrigado a manter distância de mim por tempo indeterminado. Mas para mim, a condenação dele foi apenas o começo da minha recuperação. O dano psicológico de ter minha privacidade violada daquela forma foi profundo. Durante meses, tive pesadelos recorrentes com alguém observando cada movimento meu. Desenvolvi uma paranoia digital, verificando compulsivamente minhas contas, mudando senhas toda semana, cobrindo a câmera do notebook com fita adesiva mesmo sabendo que não havia mais nada instalado. Fiz terapia para lidar com o trauma da invasão e da perseguição. Minha terapeuta me explicou que a violação da privacidade digital pode ser tão traumática quanto invasões físicas, porque expõe nossas vulnerabilidades mais íntimas, aqueles pensamentos que só compartilhamos com a barra de pesquisa às 3 da madrugada. Levei quase 1 ano para conseguir usar a internet novamente sem sentir aquele aperto no peito. Tive que reconstruir minha relação com a tecnologia do zero, aprendendo a estabelecer limites saudáveis e práticas de segurança robustas. Hoje, sou uma defensora ferrenha da privacidade digital. Dou palestras sobre o tema, ajudo outras pessoas que passaram por situações similares, trabalho como consultor ensinando práticas básicas de segurança que podem salvar vidas. Minha experiência me ensinou que privacidade não é sobre ter algo a esconder, mas sobre ter controle sobre o que compartilhamos e com quem compartilhamos. Cada pesquisa que fazemos conta uma história sobre quem somos, nossos medos, nossos sonhos, nossas fraquezas. E essas histórias merecem ser protegidas. Minha vida nunca voltou a ser exatamente como era antes, mas encontrei um propósito nessa dor: garantir que outras pessoas não passem pelo mesmo pesadelo que eu passei.